Outro momento de grande importância para mim foi quando acordei de manhã e fui ao banheiro. Quando fiquei em frente ao banheiro, olhando para o espelho, notei que a minha visão não estava normal como o dia anterior. Notei que a minha visão apresentava uns pontos brilhantes, arredondados, em forma de bola transparente, como uma geleia. Aquele estado me deixou bastante preocupado, que cheguei ao ponto de fazer um exame de vista com o Sr. Agemiro, o mais conceituado oftalmologista de Guarabira, no dia seguinte. Ele fez todos os exames que foram necessários e constatou que não tinha nada de anormal com a minha visão, a não ser o normal que apresentava nos óculos. No mais, tudo bem. Aquelas palavras me deixaram mais tranquilo, mas mesmo assim continuei vários dias com a minha visão prejudicada. Na manhã do terceiro dia, após o exame de vista, observei um fenômeno bem interessante na direção noroeste da padaria. Quando percebi que todas as bolinhas que eu via e eu estava vendo na minha visão tinham se condensado em forma de nuvens, todas juntas uma das outras, como se estivesse pronta para receber alguma ordem dada por alguém. Elas estavam todas numa camada mais acima das nuvens. Depois desse momento, a minha visão foi limpando até chegar ao normal. É outro fenômeno que eu não sei explicar. Não tem a mínima condições de discernir o que aconteceu comigo naquela época. Muito interessante também. Outro acontecimento que aconteceu comigo em casa foi no dia 17 de novembro do ano 2000. Aconteceu algo extraordinário em minha casa. Era por volta das 23h40, quando fui assistir ao filme que eu tinha até locado esse filme na locadora próxima do lado de casa, na Vídeo 7. Sentei diante da televisão, desliguei a lâmpada da cozinha e do terraço e a da sala também, onde estava a televisão. Num dado momento, senti uma sensação diferente. Olhei para o relógio, era 1h20 da manhã. Continuei assistindo o filme e quando era precisamente 1h37, olhei para o lado da cozinha e vi algo como uma pessoa vindo em minha direção, só que estava com forma transparente. Quando chegou bem perto de mim, a televisão simplesmente saiu do ar, com uma interferência tão grande que não conseguia mais ajustar nenhum canal. O videocassete continuava normalmente, mas o sinal dos dois vídeos não conseguia se conectar com a TV. O mais interessante, não tive medo de nada, desliguei a TV e os vídeos, pois não houve mais como assistir. Uma coisa é certa, aquela forma humana, transparente, que se aproximou de mim, tinha um potencial muito grande de energia, que chegou a energizar todo o ambiente, pois quando desconectei o cabo do vídeo que liga na televisão, estava fazendo um ruído tão forte dentro da TV que parecia uma descarga elétrica fazendo contato. Até agora, continuo não tendo nenhuma explicação para o que aconteceu. Não tenho a mínima ideia. Obrigado. Segue agora a segunda parte do relato de Rafael Rodrigues. Na sexta-feira da mesma semana, eu viajei para Garanhuns, para a cidade de Angelim, que fica ao lado da cidade de Garanhuns, onde meus sogros moram, seu Antônio e Dona Ju. Falei com eles que tinham pedido a filha em casamento, tudinho, aquela velha história, bênção e casamento, coisa séria. E a gente voltou para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, já na segunda-feira, a gente passou o fim de semana lá. Na segunda-feira a gente fretou um carro particular e a gente veio, né? Por conta do trabalho da minha esposa. Ao chegar na cidade, minha mãe ligou e falou: Rafa, você já chegou? Eu digo: já. Você tem como vir aqui no sítio? Aconteceu uma coisa muito esquisita aqui. Eu disse: o que foi? Aí eu já lembrei do meu caso. Eu disse: o que foi, mãe? Aí a mãe disse assim: meu filho, depois daquele dia tá acontecendo muita coisa estranha aqui no sítio. Os cachorros não param quietos.
e eu perdi 4 patos. 4 patos. 3 patas e um pato. A minha mãe tinha um pato lá, um pato selvagem, que ela estava criando desde criancinha. Ela pegou na barragem lá próximo, quando ele era um patinho, um filhote. Ela criou com todo carinho, ele era enorme, era um pato lindo. As vizinhas que tinham as patinhas dela lá, elas levavam lá pro sítio da minha mãe, né, para colocar junto com ele, para poder pegar a raça, né, que ele era muito lindo, ele é invejado mesmo, aquele pato que a minha mãe tinha, ele era enorme, era um pato e tanto, era enorme ele, muito lindo mesmo. Minha mãe perdeu 3 patos e as 3 patinhas e o pato selvagem numa só noite. Faleceu um grande amigo dela de infância, por nome de José, no vilarejozinho chamado Intã, que fica próximo do sítio, né, também fica próximo de Afogados. Aí ela foi com os vizinhos também, que era todo mundo conhecido lá no sítio, todo mundo é conhecido, eles foram tudinho lá. Pro enterro, ela disse que eram em 6 horas. Quando eles voltaram, era por volta aí das 10h30, 11 horas. Ela chegou, normal, tava tudo ok, os cachorros estavam na frente de casa, né? Tava ali na frente de casa. Ela não notou nada estranho. No outro dia de manhã acordou, fez café, tomou, foi lá, soltou os animais, as galinhas para comerem, para ciscarem ali na frente de casa, né? Quando ela fez isso, né, ela não deu falta das patas. Aí ela olhou para lá, olhou para cá, aí foi aí que ela começou a sentir falta. Disse, ué, cadê as patinhas? Aí começou ela, meu sobrinho e minha tia procurar os animais. Ela foi até no chiqueirinho, chiqueiro, eu não sei aí no sul, né, nas regiões aí, como é que chamam? Aí chamam galinheiro, né? Aqui a gente chama chiqueiro de galinha. Chiqueiro porque um galinheiro ele é pequenininho, né? Aqui chama chiqueiro porque ele é um pedaço maior, bem maior, parece um curral, né? Só que é tipo uma fortaleza. É a tela cercando, embaixo, aonde a tela termina no chão, a gente puxa mais ali 1 metro, cava um buraco no chão, puxa mais 1 metro de tela, coloca arame farpado e cobre com pedra e terra, que é para as raposas não cavucar. Em cima, a gente lacra os gaviões e os carcarás, que é o gavião daqui no sertão, eles não pegaram os pintinhos e os bichos mais novinhos que tem dentro do chiqueiro das galinhas. Minha mãe foi até o local e encontrou sim as patinhas dela lá. O incrível é isso aqui, ó. Tinha uma pata morta do lado da tela, só que pro lado de dentro. A outra pata estava morta, encostada na tela, só que pro lado de fora do chiqueirinho. A terceira pata já estava morta a alguma distância, com poucos metros dessas duas. E o pato velho, o pato selvagem, já estava morto, já no pé bem no pezinho da cerca, que vai pro terreno do vizinho, onde tem um capim seco alto, não tem um capim bem alto lá seco. O incrível é que todos tinham o mesmo ferimento. Galera, o mesmo ferimento, buraco no peito e sem uma única gota de sangue, entendeu? Era um buraco bem feito, assim, rasgado, né, no sentido de rasgado. Nenhum animal selvagem faria aquilo. Não havia rastros no local. O que nós temos aqui de animais que poderia provavelmente fazer isso seria um caçaco, né, que é tipo um gambazinho daqui, um caçaco. Mas ele jamais atacaria os animais adultos assim. E se atacasse, os cachorros sentiriam ele cheira mal. O cachorro de Síria já é preparado contra esses animais. Ele sente o cheiro de longe e já vai pra cima e coloca pra correr. Então ele por si ter sido um caçaco, e ele iria entrar por onde? Se a tela é aquela telinha bem fechada, para entrar ele teria ou que rasgar a tela, ou que ir por baixo, ou que ir por cima. Mas ela estava totalmente inteira, não tinha cavucamento embaixo, nem tinha rasgo em cima da tela. Alguma coisa conseguiu tirar as patas de dentro, matou uma dentro do curral, a outra do lado dela, deixou uma do lado, uma do outro e a tela no meio. Ou seja, matou as duas de um lado do outro, matou a do lado, a outra que estava fora do curral, certo? Matou ela a alguma distância e arrastou o pato selvagem para perto da cerca do vizinho e matou ele lá. O incrível, não havia sinais de luta, ou seja, como se os animais tivessem sido encantados, enfeitiçados, sei lá. Não havia sinais de luta para um pato selvagem do tamanho do pato que a minha mãe tinha. Ele era um pato que ele não era muito dócil, era bem bravo mesmo. Ele só era dócil com a minha mãe, mas ele era muito bravo mesmo. Você desse as costas para ele, ele abria as asas e tipo, vinha pra cima, igual um ganso, né? Ele vinha pra cima de você mesmo. Mas ele tava com um buraco no peito, sem uma única gota de sangue. Aí eu fui lá, veja só, foi sexta-feira que eu viajei, passou sexta, sábado, domingo. Segunda-feira à tarde foi que eu fui lá. Já devia estar fedendo, devia estar podre, né? Ela enterrou vários. Eu não tinha na época um celular com câmera, né? Infelizmente não pude tirar fotos na época. Já deviam estar estragados, né? Os animais, de cavalos, mas galera, eles estavam perfeitamente intactos. Eles não haviam sequer apodrecido embaixo da terra quente, entendeu?
Eles estavam inteiros, gente, do mesmo jeito que minha mãe havia enterrado. Eu fiquei perplexo com aquilo, não tinha uma única larva roendo o corpo deles. Meu sobrinho Pedro, ele foi além, né? Antes eu cheguei, ele pegou o pato velho, escondido da minha mãe, colocou numa pedra e ficou observando. Os urubus e os abutres, eles sentiam o cheiro da carniça, mas eles vinham, davam um rasante e subiam e iam embora. Simplesmente iam embora mesmo, para longe mesmo. Eles desciam, davam um rasante e iam embora, entendeu? Simplesmente caíam fora. E ficou nessa história aí. Eu fui lá, eu vi os animais, o mesmo buraco no peito, todos eles, né? O mesmo ferimento. E aí o que acontece? Depois disso aí, minha mãe, ela não quis mais ficar lá no sítio. Mas antes de ela vir embora pra rua, o gato dela foi atacado, o gato dela, o que ela tem um daqueles gatos bem bonitões, fofão, né, aquele bem peludão, fofão, foi atacado, alguma coisa atacou o gato, tentou morder assim embaixo, tinha 2 furinhos embaixo, assim, do peito dele, onde fica o coração, né, do lado esquerdo, o lado direito, não sei direito quando é que fica o coração do gato, mas estava assim, perto do coração dele, tinha 2 furinhos, e a coxa do gatinho atrás, gente, a coxa mesmo, alguma coisa tinha arrancado a pele inteira da coxa do gato, e tinha 2 furinhos na coxa do gato e um terceiro já quase dando a volta na coxa dele, e a coxa do gato estava branca, como se não tivesse uma única gota de sangue. Não era o nervo da perna do gato, era branca como se não tivesse sangue. Ele chegou com a perninha praticamente pendurada. Passou 2 dias, eu fiquei lá no sítio com a minha mãe, o gato adoeceu e morreu. Ele não passou de 2 dias. Tudo que a gente colocava de remédio não dava certo, nada estava dando certo pro gato. Ele simplesmente adoeceu e morreu, certo? Os cachorros a noite inteira não paravam de latir a noite inteira, e era latindo, volteando a casa. Eles ficavam tipo que arrodeando a casa da minha mãe. E aí não teve jeito, minha mãe ela veio morar na cidade. Quando ela veio pra cá, pra cidade, ela tem uma casa aqui na cidade que já era dela, então ela veio pra mesma casa que era dela. Antes de ela vir pra cá, eu decidi, tipo, que montar uma tocaia pra pegar o animal, né? E aí eu fiquei de tocaia na porta da cozinha, que ela já havia colocado na porta nova, né? Que foi a porta que eu falei pra vocês, agora há pouco, que ela tinha tirado, colocou a nova. Eu subi numa cadeira e ficou a brecha de cima do batente. E eu fiquei olhando lá pra fora. A lua tava bem clara, era lua cheia. E eu tava cochilando, tava aí minha tia, que era deficiente. Ela tava deitada e os cachorros começaram a latir. E correram direto pra porta da cozinha. Na época, eu tinha uma arma de fogo, né? Na época lá, eu tive que dar fim a essa arma de fogo. Enfim, joguei no mato. Enfim, obrigado, governo federal, por isso. Eu tive que dar fim à arma de fogo. Eu subi com a cartucheira em cima da cadeira e olhei pra fora, por cima da brecha, né? Eu olhei lá pra fora, por cima da brecha, e eu vi o capim, que por trás ficava a terra dos vizinhos, não mora ninguém, e tinha um capim alto, bem seco, e eu via o capim deitando, como se alguém tivesse, sabe quando a gente anda no capim que ele vai deitando pra frente? Pois bem, eu vi o capim deitando e os cachorros acompanhando, latindo. O interessante é que seja lá o que for que estava lá, não queria ser visto, porque ele andava no capim, só que ele andava, tipo, tinha um paredão de capim na frente e ele andava por trás desse paredão. E na hora que eu já tava pra apontar a arma pra tirar, eu também até comi, podia ser até um animal que o vizinho tivesse lá, um boi, um burro. Eu vi aquela partezinha luminescente que eu falei pra vocês, né, passando lá no capim. Aí quando ela subiu, que eu apontei a arma que eu ia atirar, aí ela saiu andando, os cachorros correram pra cima dela na cerca e ela correu. Eu vi o barulho dos pés, como se alguma coisa estivesse correndo lá, e o barulho do capim baixando. Aí os cachorros latiram muito, latiram, e de repente se calaram, ou seja, alguma coisa tinha ido embora, né? Aquela coisa tinha ido embora. Voltamos para a cidade no outro dia, eu e a minha tia, e contamos a minha mãe. Então minha mãe não quis mais ficar lá no sítio, ela decidiu vir morar na cidade, já por medo ela decidiu vir morar na cidade, e quando ela veio morar na cidade, passou aí mais ou menos 1 mês e pouquinho pra mim ir lá no sítio de novo, porque eu também já tinha arrumado o trabalho e não pude ir. E aí um dia eu decidi ir lá no sítio, fui lá de moto, ver como é que tava a casa, como é que tava as coisas. Quando eu cheguei no sítio, já senti aquela sensação de novo, aquela sensação de eu estou sendo observado, né? Já era tarde da noite, já era assim tarde, bem tarde, já era tarde da noite, eram umas 6h30 mais ou menos, quando eu comecei a vir lá, 6h30, 7 horas. Acho que era 7 horas por aí, que eu lembro que passou a música da Ave Maria, que sempre passa 6 horas aqui em Afogados, né? A música dos Gonzaga, que é a Ave Maria, que é às 6 horas da tarde. Quando passou aquela música, eu vi que já era tarde, então eu comecei a vir. Quando eu passei em uma cancela, que é aquelas cancelas de madeira, eu fechei, cheguei na cancela da frente e desci da moto. Quando eu desci da moto, que fui fechar a outra cancela, já passei na estrada, tinha alguma coisa na primeira cancela que eu já tinha passado.
que estava me observando. Eu vi aquele ser abaixado, com olhos me olhando, aqueles olhos enormes me olhando, e tipo que não era um grunhido ou um rosnado como de uma onça, né? E a onça, ela era pra ser baixinha, né? Pra ser ali baixinha, eu saberia que era uma onça, né? A onça com o barulho da moto, ela teria ido embora na hora que eu passei com a moto, né? Que a minha moto era aquela moto de rally, faz bastante barulho. Eu olhei aquela coisa tipo, não era um barulho de onça, era um barulho tipo mecanizado, sabe? Um barulho tipo mecanizado, mas seja lá o que for, ficava de um lado pro outro me encarando. Aí eu corri, subi na moto e aí piquei a mula mesmo, acelerei a moto. E quem tem moto, eu acredito que aqui no grupo tem gente que tem moto, sabe como é perigoso andar de moto em sítio, né? Por conta das estradas que são ruins. E imagine você numa moto de rally. O farol da moto de rally não é lá essas coisas, abre aspas, é praticamente um decalque. É o farolzinho pequenininho, mas gente, eu vinha cuspindo fogo nessa estrada. Eu olhava para trás, eu escutei perfeitamente o mato sendo quebrado, derrubado dentro da mata, da caatinga. E eu ouvi o barulho tipo um pum, sabe, pum, como se alguma coisa tivesse pulado na estrada. E eu acelerava a moto, eu olhei para trás e vi aquela coisa enorme vindo atrás de mim, né, que mais parecia era tipo um ser humano, só que bem mais forte, tipo mais corpulento. E ele vinha correndo mesmo, assim, era para pegar mesmo. E eu acelerava, a moto chegou na última marcha, eu acelerava. Quando eu olhava, aquela coisa estava praticamente do lado da moto, me olhando de baixo para cima, entendeu? Tipo que estava me olhando de baixo para cima. Considerando assim, eu conheço você. E eu acelerava, e ai meu Deus, aí eu tinha uma estradinha pequena que vai dar na escola lá do sítio, escola do sítio Santo Antônio. Aí eu virei, entrei. Quando eu cheguei nas primeiras casas, onde sai de frente da escola, aquela coisa foi diminuindo. Quando eu parei na curva, que eu olhei para trás, ele estava de pé, já dentro do mato. Ele ouviu os cachorros latir, eu acredito que foi primeiramente Deus, segundo os cachorros lá das casas lá, ele ouviu os cachorros latindo. Ele ficou de pé, ele era bem alto, isso é o que eu posso garantir a vocês, ele era muito alto. Eu acho que aí uns 2 metros ou mais ou menos, eu não sei bem dizer. Ele simplesmente olhou para mim, virou de lado, olhou de novo, olhou para a estrada de onde eu tinha vindo e foi embora. E eu poderia ouvir, e eu ouvia perfeitamente o barulho dele indo embora, as pisadas dele andando normal. Aí eu andei na moto, acelerei, eu cheguei na casa da minha noiva, a Aline, ela estava morando numa casa alugada, onde tem uns amigos da família da gente, morava na mesma casa. Ela morava nos fundos da casa de uma senhora chamada Lúcia. Eu cheguei e encontrei na porta de casa Dona Lúcia e o marido dela, Gonzaga. Eles olharam pra mim e disseram, cara, o que aconteceu? Você tá branco igual algodão, rapaz? Vi uma alma, eu disse, se eu não vi uma alma, então cheguei perto, né? Na hora, a Aline veio lá, trouxeram água com açúcar, eu contei o que aconteceu. E eu fiquei aterrorizado com aquilo ali, né? Aterrorizado com tudo aquilo. Na hora, eu não sabia o que era aquilo. Né? Eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Eu vim para casa, guardei minha moto e fui descansar, né? Eu não tinha ido com minha moto na primeira vez lá, quando eu falei para você, eu peguei a do meu irmão, porque quando eu fui na primeira vez, minha moto estava no concerto. Só pude pegar ela quando eu voltei de Garanhuns, né? A do meu irmão é 150, né? A minha é uma moto Bros de rally, que eu uso para fazer rally. Era toda padronizada para rally, né? Então desse tempo para cá, começou a acontecer várias coisas estranhas, inclusive aqui próximo da minha casa. Toda noite de lua cheia, eu vou fazer esse grande favor para vocês, eu vou gravar para vocês ouvirem na íntegra como é a situação aqui. Toda noite de lua cheia. Os cachorros aqui na rua não dão sossego. Lá tem a noite todinha. E eles vêm daqui de trás da minha casa. Atrás da minha casa tem uma fazenda que vai quilômetros de terra, entendeu? E essa fazenda, ela tem um caminho que eu vim do sítio, ele vem falar, e aqui, entendeu? Perto da minha casa. E essa fazenda é enorme, ela vai quilômetros e quilômetros de terra dentro, não mora ninguém lá. O dono da fazenda mora já lá na frente, perto das casas que dão acesso à rua principal, a rodovia principal. E aí fica quilômetros e quilômetros, terra dentro, né? E desse dia pra cá, realmente não tivemos mais sossego, né? E eu achei que realmente havia acabado aquilo ali. Eu digo, pronto, eu vi aquilo, não vou mais lá no sítio, acabou. Mas não, gente, não acabou não, certo? Não acabou mesmo. Eu vou contar pra vocês agora, só que eu vou esperar vocês ouvirem primeiro esse áudio. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu quando minha esposa, a gente já tinha sido casado, né? Passado algum tempo depois, a gente casou. Passado mais uns 9 meses por aí, minha esposa estava grávida, teve meu filhote Benjamin, e foi uma gravidez bem complicada. A gente teve que ir para Recife, fazer uma cesariana, que meu bebê é um bebê gig. Ele passou do tempo de nascer e ele cresceu demais, então minha esposa teve que ficar em observação lá na cidade de
Garanhuns, né? A gente ia ficar lá até ela melhorar, né? Foi pro Recife, e o Recife fomos pra Garanhuns, que tava na casa dos pais dela, né? Lá na cidade de Angelim, como eu falei pra vocês no começo. E ela ficou lá, né? Eu vim na frente, eu tinha 5 dias de folga do trabalho, né? Por conta do Ministério do Trabalho, eu vim na frente, descansei esses 5 dias pra poder voltar a trabalhar. Mas um dia de buscar ela, eu fui buscar ela lá em Garanhuns. Mas eu vou esperar vocês primeiro ouvirem esse relato, depois vou contar pra vocês novamente o que aconteceu quando minha esposa chegou aqui. Eu contei esse relato para um rapaz do YouTube, ele colocou aí como sendo um lobisomem que eu tinha visto. Eu comuniquei isso que aconteceu ao exército, eles não me responderam. Eu falei com a polícia, com a Rocan, aqui na cidade de Afogado de Agazeira. Eles falaram que essa criatura aqui já é famosa. E esse bicho, como o policial falou pra mim, esse bicho ali em cima já é famoso, a gente já é conhecido, a gente sabe dele, só que ele nunca fez mal a ninguém. Eu vou deixar vocês ouvirem esse primeiro relato, depois eu conto o que aconteceu quando minha esposa chegou aqui com meu filhinho Benjamin, né, que realmente é outro mistério pra mim, tá? Então ouçam esse primeiro relato meu, e tem vários outros que eu vou com todo prazer contar pra vocês, tá, gente? Obrigado, um grande abraço e obrigado pela oportunidade que vocês estão dando aqui para poder eu me abrir com vocês. Fique agora com o relato de José Vanderlei. Boa noite, amigos da Ufologia Brasil. Boa noite, Cláudio Honor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje nós vamos relatar um fato que aconteceu em 1949 aqui no Brasil. Não é à toa que nós somos um celeiro de avistamentos, de contatos extraterrestres. E este é um caso bem diferente e muito interessante, porque ele relata alguns fatos que jamais foram ditos em outros relatos. O nosso amigo Mário Restier, do Rio de Janeiro, estava voltando de uma cidade vizinha quando uma luz passou sobre as árvores e logo em seguida, a poucos metros dele, pousou. Como era muito curioso, começou a se aproximar e viu dois seres descendo de uma rampa e de uma abertura que se fez da nave. Mentalmente, esses seres falaram com ele, dizendo que ele não tivesse medo. E esses seres, sabia que Mário acreditava em extraterrestres, que acreditava neles, e o convidou para conhecer a nave, com gestos simpáticos, demonstrando que seria ele bem-vindo. Mário, ainda muito receoso, perguntou aos extraterrestres: "Vocês acreditam em Deus?" E os extraterrestres, em sua mente, respondeu: "Deus é um só em todo o universo." Mário então tomou coragem e subiu a rampa, entrando na espaçonave, naquele objeto, naquele disco voador. E lá ele viu grandes painéis muito bem estruturados, cheios de botões, bem equilibrados. Chegou até uma sala onde ele conheceu todo o sistema de navegação, pois mostrava todas as funcionalidades da nave, tudo através desse painel. E maravilhado, ele ficava olhando, vendo cada detalhe. Foi quando um dos tripulantes o convidou para ir conhecer o planeta deles. Mário, ainda muito receoso, perguntava qual era a garantia que ele tinha que nada e nenhum mal iria acontecer com ele e que ele retornaria. Então aqueles tripulantes o acalmaram e lhe convenceram que nada de mal iria lhe acontecer. Mário então topou fazer a viagem com eles. E eles então caminharam para uma outra sala, orientando a Mário sobre todo o trajeto que iria acontecer até o planeta deles, até chegar numa sala onde existia uma espécie de banheira cheia de um líquido verde, e eles ali diziam que Mário tinha que se deitar, deixando apenas a cabeça do lado de fora, porque aquele líquido verde iria proteger o corpo humano que não está preparado para grandes viagens com grandes velocidades. Além de tudo, iria nutrir este corpo. Então Mário fez, deitando-se naquela banheira, e logo em seguida a aeronave saiu do solo e começou a ganhar os céus. Foi quando Mário já adormeceu.
Em um tempo depois, Mário é acordado já chegando próximo ao planeta e retiraram Mário da banheira e levaram para uma outra sala, onde existia um equipamento que lhe secou não só as roupas, mas todo o seu corpo em segundos. Mário recebeu um uniforme igual daqueles tripulantes e desceu da nave. Logo ao descer, observou que estava numa espécie de hangar, onde tinha muitos OVNIs de tamanhos, modelos e formatos completamente diferentes. Via ao longe um grupo de pessoas, um grupo de seres que estavam sentados numa espécie de poltrona conversando. E ao caminhar, viu que uma porta, ao se abrir, vinha alguns outros seres o aplaudindo. E ele, surpreso com aquela recepção, perguntava o porquê daquela recepção tão calorosa. E foi-lhe explicado que ele era o terceiro humano a pisar naquele planeta. E começaram a conversar e o convidaram para conhecer a cidade. Foi quando Mário saiu deste local e logo viu que a cidade era completamente tecnológica. Pessoas, ou seres, ou criaturas que andavam no ar. As vias, todas elas eram suspensas. Ele olhava para cima e observou que existia uma cúpula transparente sobre toda a cidade. Embora ele conseguisse ver e distinguir a cor do céu azul e ver o sol. Levaram Mário para uma espécie de biblioteca, onde ali ele viu também, através de um painel, toda a história da Terra, desde a antiguidade até os dias de Mário, passando pelas guerras, ambições, os valores morais, as espécies, os mares, as montanhas, tudo relativo à Terra, o seu globo terrestre, todos os animais. E ali ele, maravilhado, passou algum tempo. Foi quando foi convidado ainda a participar, a caminhar em outros locais. Mas o que é mais interessante é a conversa que ele teve com aqueles seres. Os seres falavam para ele como eles viviam mais tempo do que os terrestres. Eles diziam que viviam aproximadamente 300 anos em comparação com o tempo da Terra. E que tudo isso se devia à sua alimentação, que não deixava resíduo. E assim ele foi conhecendo um pouco da história daquele planeta. Falou inclusive que os astrônomos soviéticos já tinham detectado aquele planeta, que ficava próximo à constelação de Órion. Então, em determinado momento, ele foi convidado a retornar à nave para assim retornar à Terra. E fizeram o mesmo procedimento. Ele deitou-se na banheira com aquele gel, aquele líquido verde, e logo em seguida adormeceu. Foi acordado já quando estava em terra e deixado no mesmo local. A nossa história não termina ainda aí. Mário correu de volta para a casa do pai para falar sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E ao entrar em casa, todos ficaram surpresos. E Mário não entendia por que aquela surpresa. Foi quando ele descobriu que ele tinha passado 4 meses desaparecidos. Embora para ele não tinha passado pouco mais de 2 horas. Mário ficou desaparecido de dezembro de 49 até abril de 1950. E essa é a nossa história de hoje. A história de Mário Restier, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, que viajou com os ETs que acreditavam em Deus. Sou José Vanderlei, da cidade do Recife, desejando a todos uma boa noite, paz e saúde. Até a próxima. Obrigado.